O tema que nós vamos falar é milagres. Uma das coisas que muitos cristãos desejam é ver um milagre ou participar de um milagre, né? Sendo que como que funciona essas coisas sobrenaturais de Deus? Primeiro, dentro da soberania de Deus, você não força um milagre. Por mais que Jesus tenha falado sobre a capacidade de fé, a fé ela tem uma capacidade de mover coisas no sobrenatural que não se movem de uma maneira natural, não se movem, elas só se movem pela fé. Vou dar um exemplo. Você está passando por uma situação muito difícil, mas você consegue confiar em Deus. No momento que você se prontifica a confiar em Deus, todas as lutas e adversidades vão surgir contra o seu pensamento. Elas vão se levantar contra, porque você está ultrapassando uma esfera no mundo espiritual, que é a esfera do crer. O ser humano natural, por não compreender as coisas espirituais, estão acostumados a sempre conseguir as coisas por meio dos seus esforços. Eles não vão parar e se voltar para pedir a Deus e confiar. Eles podem até parar, pedir a Deus, querer um milagre rapidamente e não saber como faz para obter um milagre. E Jesus fala, a fé, a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. São coisas incompreensíveis que você precisa, primeiro, estudar sobre isso, ter um caminho de ensino verdadeiro para você entender como que as coisas funcionam. Porque Deus pode, se Ele fizer um milagre, se você não entendendo do que se trata, você pode ficar confundido. E uma das coisas que eu aprendo no modo operante de Jesus Cristo é que ninguém fica confundido quando Ele opera. Ou quando Ele libera um milagre, quando Deus libera um milagre, quando Jesus permite um milagre. Como, por exemplo, a mulher do fluxo. Ela não podia tocar nas pessoas. Estava imunda, ela não podia. A gente já ouviu essa história 500 milhões de vezes. Mas ela sempre bate no nosso coração de forma diferente. Ela tocou nas vestes de Jesus porque ela dizia para ela mesma. Ela vinha dizendo, eu vou tocar e vou ser curado. Se eu conseguir tocar ali, estou falando mais ou menos como a gente faria, né? Se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Imagina se ela não consegue chegar ali. Então, quando ela toca, Jesus, imediatamente, quem me tocou? Ele paralisa toda a situação, porque ele precisa dar uma explicação. E o discípulo, Senhor, nós todos te tocamos, como diz, quem me tocou? Jesus usa o fato da fé daquela mulher para ensinar a todos ao redor, principalmente seus discípulos. Ou seja, quem é discípulo de Cristo vai aprender as lições por meio da prática, por meio do que vê. Eles vão presenciar as coisas. Se você não tiver, você pode ver na vida dos discípulos que sempre teve várias coisas, várias divergências entre eles. Às vezes eles queriam saber quem era o melhor que o outro. Então, tudo era um ensino. Jesus precisava preparar o coração deles para poder, no futuro, usá-los. Imagina Paulo e Barnabé numa cidade X lá que eles fizeram um milagre em nome de Jesus, lógico. O poder de Deus está sobre eles para usar o nome de Jesus e operar um milagre. E aquela cidade tentou fazer com que eles virassem um Deus de uma falsa religião. Porque quando você opera um milagre no meio da ignorância, da idolatria, a concepção do que está acontecendo é sempre ligada ao que aquela pessoa crê. Então, quando eles operaram milagres, eles não podiam aceitar Jesus, o Deus que eles não conheciam. Eles começaram a atribuir aquele milagre aos seus deuses. Então, eles disseram, Júpiter e Mercúrio desceram na Terra. Eles estão fazendo isso. Por quê? Porque eles estão ligados àquilo que eles acreditam. Então, todo o fato de milagre que acontece, eles vão atribuir aquilo que eles têm como fé. E isso é em qualquer religião.
Isso é uma lição de vida. Então eles começam a sacrificar, né, os animais, recebem Paulo e Barnabé como deuses ou semideuses. E tem gente, imagina você não ser preparado por Jesus Cristo para essa situação, sem saber o que fazer. E agora, cara? Como é que nós vamos sair daqui? Como vamos sair dessa? Ou tem gente que vai pular dentro, não, sou Deus mesmo, pode trazer fruta, mulheres, e estamos aí. É assim. Tem ser humano que se corrompe, né? Então os discípulos começam a dizer negativo, não, eles rasgam as vestes como demonstração de indignação por ele estar recebendo aquela glória que não são dignos. E o que eles fazem? Pulam para o meio deles, não foram de vocês não. Eles ali estão correndo risco de vida também. Milagre pode colocar você em risco, porque você está dizendo, não foi seu Deus não, esse miserável desse Deus aí não. Foi o Deus verdadeiro. Ou seja, você está botando no meio da religião um Deus que eles não acreditam que é o Deus. Eles acreditam em outro. Então pode trazer problemas sérios de vida ou morte naquela situação. Então, voltando ao fato, quando ela toca, Jesus para tudo e diz, quem me tocou? Diz a Bíblia que ela declara o motivo pelo qual ela tocou, né? Diz que naquela hora alguns devem ter se afastado com medo de estar impuros. E Jesus fala, a tua fé te salvou. Ele precisa endireitar a maneira com que ela colocou, a maneira como ela entende a fé. É por isso que você percebe que Deus opera coisas, mesmo quando a pessoa não tem o conhecimento do Evangelho, mesmo porque Deus precisa fazer um milagre e sabe que aquela pessoa não entende. Então, Ele move todas essas circunstâncias. Ele motiva, ele talvez motive o pensamento, ou talvez ele induza aquele pensamento, mas uma coisa é certa, ele faz com que aquele pensamento daquela pessoa possa se concluir, porque é um desejo bom, é um desejo segundo a vontade de Deus, daquela mulher ser curada, daquela mulher parar de sofrer. Então, ele atende, mas ele não deixa a pessoa ficar com aquela dúvida. Porque aquela dúvida poderia atrapalhar no futuro. A vida daquela mulher ia continuar, ela teria novos problemas. E ela não teria mais as vestes de Jesus. Eu sempre falo que se alguém, às vezes a pessoa ouve a tua história, né? Porque ela quer absorver uma maneira, às vezes, a pessoa trambiqueira. Ela ouve a sua história e ela inteligentemente, por ter mais conhecimento, né, do que a pessoa, ela vai ver o teu nível de intelecto, ela vai ver como você fala, ela vai saber que você não entende. Então ela pega aquela tua história e ela abre uma forma de poder fazer você dar dinheiro para ela. É assim que as pessoas agem. Imagina aquela mulher contando a história depois de anos, doente de novo, e ela contando a história, se eu tivesse... aconteceu isso. Se eu tivesse um pedacinho das vestes de Jesus, eu pudesse tocar nele, eu seria curada novamente. Você imagina? Então, Jesus não podia deixá-la imaginar, dali para frente, que o problema estava de fé, que a fé foi atendida entre ela e a veste de Jesus. Não. Havia fé no que ela fez. E ela foi honrada pela sua fé. Então, Jesus está dizendo, você foi honrado porque você acreditou. E isso é uma coisa tão notória, porque certo dia Jesus chega num lugar e vem um cara que não tinha religião. E Jesus fala assim, ele pede a Jesus para curar um dos servos dele. Ele está numa atitude boa, preocupado com o seu servo, coisa que muitas vezes a pessoa não se preocupa. Vai morrer, eu boto outro no lugar, filho. Já tem até o cara na marca do pênalti lá. E aí o cara fala assim, Jesus fala assim, eu vou na tua casa. Aí ele fala, não, senhor, mande somente uma palavra, meu servo será curado. Sou um homem sujeito à autoridade. Se eu mandar meus soldados aqui, eu sei que eles vão fazer. Tipo isso aqui. Ele acreditou que Jesus podia no mundo espiritual tudo. Ele era um homem de autoridade, então não necessitava dele estar presente. A sua voz ecoava no mundo espiritual e fazia-se o milagre por essa maneira. Porque se eu sou um homem com autoridade na terra
e esse homem tem poder para fazer milagre? Lógico que um cara inteligente vai pensar. Ele tem autoridade sobre anjos, ele tem autoridade sobre coisas espirituais. Ele é um homem divino, né? Eu até lembrei do rei Nabucodonosor, quando houve os trambiqueiros lá, que queria que ele contasse o sonho para depois inventar uma interpretação. Ele, não, vocês querem me enrolar. Fala para mim o que eu sonhei primeiro. Fala para mim o que eu sonhei primeiro. Se você sabe a interpretação, você vai ter que saber o que eu sonhei. Eu até lembrei disso agora, porque realmente o cara não era bobo, né? E depois foram todos mortos, né? Ficaram enrolando o rei a vida toda, depois chegou a vez deles ser enrolado, né? O diabo puxa o tapete bonito. Aí, então, com uma palavra meu servo será curado. Jesus falou, nem mesmo em Israel vi fé como a dele. Por que nem mesmo Israel? Porque por anos Deus foi com Israel e não conseguiu que o povo tivesse fé, cara. Não conseguiu. Tanto que Jesus quase foi apedrejado e morto, porque ele chegou na cara dos fariseus por conta da hipocrisia deles, por conta de toda aquela miséria que acontecia no templo, que existe hoje, até hoje, nessa roubalheira no templo. Uma coisa que eu aprendo com Jesus, ele é autêntico, ele trata hipócrita como hipócrita, ele ofende de uma maneira ríspida, porque eles merecem ofensa, né? Não agressão, mas uma agressão verbal. Jesus botava quem devia estar no seu lugar. Era isso que Jesus fazia. Ele é um cara justo. Ele não fica passando a mão na cabeça, não. Ele é um cara justo. Então Jesus vai e ele diz assim mesmo, que na época dos profetas Elias, haviam muitas viúvas passando fome, mas só a viúva de Sarepta foi que recebeu o milagre. Só o profeta visitou só a viúva de Sarepta. Ou seja, Deus tinha um profeta para abençoar a nação, mas não quis abençoar porque não tinha fé. Aquele povo não tinha fé. Por mais que Deus tivesse trabalhado a vida toda e eles fossem os portadores das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, o mínimo que eles poderiam ter é fé. E Deus, na época do Naamã leproso, existiam muitos leprosos em Israel como Naamã. Mas Deus curou Naamã o sírio, que era, por sua vez, inimigo do povo de Israel. Foi isso que deu indignação no coração dos fariseus que quiseram matar Jesus naquele momento. Mas não era a hora certa, né? Não era o momento que o próprio Cristo estava determinado a morrer. E não aconteceu isso. Mas você vê a verdade de Cristo. E essa verdade ela é transmitida para os discípulos, para os apóstolos. Quais verdades que você pode aprender hoje na Bíblia? A tolerância. Onde está essa tolerância? Quando os discípulos viram um homem expulsando demônios, mas não era um dos discípulos, não tinha aprendido com Cristo, Jesus ensinou, ninguém que não esteja fazendo um trabalho contra mim, deve merecer repreensão. Deixa ele. Hoje em dia há muita divergência, cara, entre igreja. A gente não pode ter divergência contra o ser humano. Jesus foi bem claro. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se uma pessoa está tendo uma atitude de fé para uma religião errada, é porque o Pai não trouxe aquela pessoa até Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você sabe o modo certo de chegar a Deus, mas aquela pessoa não sabe. O que nós podemos fazer? Ficar discutindo religião, ficar afrontando a religião, ficar mexendo como outras religiões fazem? Porque se você vai ter um problema jurídico hoje, é por conta de muitas religiões. Esses dias tinha um vídeo da mulher querendo quebrar a imagem lá de Nossa Senhora lá do cara. Eu não sei se aquilo era uma discussão de família ou se a mulher era crente mesmo e mal instruída, né? Nessas horas também o povo tem que ter um pouco de entendimento, porque no Brasil, homens que são considerados santos não tem, eles são 99% vagabundo, como aquela música do Wesley Safadão, né?
Eles não são 1% só, eles são 99% vagabundos. Então, no Brasil, o evangelho é muito deturpado e tem muita gente que ensina o evangelho direito. Eu fico impressionado. Por que tem poucos seguidores os que ensinam a verdade e que tem muitos seguidores os que ensinam a mentira? Você tem canais aí no YouTube? Eu já gravei, eu tenho documentado no outro canal guardadinho lá para jogar na cara deles. Profecias que não se cumprem. A regra da profecia não se cumpriu, é falso profeta, não pode ter mais consideração. Porque a profecia ela não vem de você, ela não vem do teu entendimento. É proibido ficar adivinhando. Se você acertar 99 adivinhações, não dê crédito. Não dê crédito se você errar uma. Porque se o homem de Deus ele fala da parte de Deus, e nenhuma profecia de particular elucidação, ela não surge do nosso intelecto. Uma profecia é Deus dizendo para você, David, vai lá e diz isso aqui. E você vai lá e fala assim, ó, Deus mandou dizer isso aqui. Vai acontecer. Só isso. Se Deus mandou dizer, vai acontecer. Entende? Se Deus tiver que mudar alguma coisa, Deus vai falar de novo. Deus agora vai lá e fala, eu vou mudar por conta disso, disso e disso. O povo se arrependeu. Aí você vai lá de novo, ó, estou mudando aqui porque Deus mandou dizer que vocês se arrependeram e não vai mais acontecer. É Deus que dá a última palavra, a primeira e última. Então você tem um montão de profecias aí que os caras erram, cara, e fica por isso mesmo. E o povo fica lá, não, mas ele acertou 70%. Cara, não é um Big Brother. O evangelho não é Big Brother. Entende? O evangelho escreveu no analfabeto. Deus falou, tá falado. Se Deus falou, vai se cumprir. Pode não ter um tempo determinado. Deus pode não te dar data, previsão, ou pode dar. Se ele não deu previsão, Deus só vai falar assim, vai acontecer isso, isso e isso. Agora, se Deus falar assim, pode dizer que nesse ano mesmo vai acontecer. Irmão, pode chegar faltando 10 segundos para virar do novo. 1 segundo vai se cumprir, naquele 1 segundo. Aprendam a entender o que a Bíblia diz, porque o que mais acontece é pessoas seguindo pastores aí doidos, cara, que eu fico imaginando assim, gente, aquela mulher para quebrar uma imagem, se aquele vídeo for exatamente o que a gente imagina, porque só vimos uma parte do vídeo, não sabemos a história, né? A gente tem que se preocupar com os fatos. É porque as pessoas são mal instruídas, cara. As pessoas são mal instruídas quanto ao Evangelho. E aí você não espere que elas ensinem coisas corretas se elas não cresceram espiritualmente, se elas não amadureceram. Né? Tem muito, o cristão ele tem muito disso, não, já sou maduro. Cara, a maioria das coisas não acontece, a maioria dos milagres não acontece nas questões bíblicas, porque não tem gente com devoção suficiente para que Deus possa usar. Isso daí Deus fala comigo há muito tempo no coração, você percebe, Deus mostra as nossas fraquezas, ele mostra, não precisa nem falar com palavras, ele mostra, você não pode ser isso porque você tem esse problema, você precisa consertar isso ou eu vou consertar isso. Deus coloca a situação certa para o momento certo. Se ele precisar que você seja usado numa área e você foi chamado para aquilo, porque o dom é Deus que escolhe, né? Você pode até buscar, e para buscar, você sabe como é que é, joelho no chão, oração, consagração, dedicação, pensamento voltado continuamente. Não é uma coisa que você extrai de Deus sem capacidade, gente. Eu falo, muitas pessoas falam, não, Deus capacita os escolhidos. Sim, capacita. Vai lá ver a capacitação de Jesus Cristo. Vai lá ver as apostilas de vida que ele deu aos discípulos. Vai lá ver como que Jesus era com seus discípulos, as coisas que eles passaram. É muito fácil falar, Deus capacita os escolhidos, como se Deus jogasse assim um pozinho mágico e você ficasse capacitado. Não é assim que funciona. Você quebra a cara, você erra, você faz besteira. E, cara, se a vida do cristão é uma aventura entre loucura e doideira, você ultrapassa os limites de Deus, você volta, você cai, você é humilhado, humilhado no sentido de que você erra e Deus mostra para você, você errou, você ultrapassou.
Você foi envergonhado, agora levanta, para de chorar e cresce. É assim, ultrapassa. Sabe qual é o bom disso tudo? Que você está num parquinho, você estivesse no chiqueirinho. O pai está vendo o filho na hora que o filho tenta pular o chiqueirinho. Ele não deixa o filho cair. É tipo assim, tá tudo dentro do controle de Deus. Essa escola tá tudo dentro do controle de Deus. Ele não deixa você passar as consequências. Quando a coisa vai agravar, Deus te puxa e fala assim, ó, você errou aqui. E você percebe que Deus não deixou você quebrar a cara. Quantas vezes? Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Deus conhece a nossa imaturidade, Ele conhece a nossa ansiedade, Ele conhece tudo, cara. Tá tudo no controle. Você não dá um passo fora sem Deus estar vendo. Por quê? Porque Ele precisa que você cresça. Ele precisa que você amadureça. Ele precisa que você seja alguém diferente da nação. Né? As pessoas estão caminhando para uma direção. Ele precisa que você tenha integridade, que você defenda o Evangelho, que você... se a gente fosse defender o Evangelho da maneira que a gente quer, esses pastores iam levar uns cascudos. Porque é a maneira que a gente gostaria de fazer, né? Com um chicotão, sandália havaiana do Golias e lapt no meio do lombo. Essa era a vontade. Mas não é dessa forma. Eu vejo muitas coisas você tem que... O padrão de ética do Evangelho é muito, muito grande, é muito exigente. E você precisa entender. Você não pode repreender o idoso com aspereza. Você não pode chegar para o idoso e falar um monte de coisa porque ele é idoso. A Bíblia ensina você a respeitar a faixa etária, a não ultrapassar certo limite. Você pode falar a respeito, mas não repreenda com aspereza. E muitas vezes a gente esquece que é humano, a gente esquece que comete falhas. E quantas falhas? E às vezes a gente passa a vida toda cometendo falhas para a gente ter tolerância. Falta tolerância em nós. Então Deus tipo que para o tempo, deixa você se rebentando ali para você entender, poxa, eu não gostaria de sofrer consequências. Eu não gostaria de sofrer tudo que deveria sofrer de consequência por ter sido assim. Então você entende que aquela pessoa, você entende o estado daquela pessoa, que Deus não quer trazer consequências, mas soluções. Ele não quer trazer tragédias na vida da pessoa. Mas Deus vai te jogar no leito para você aprender. Irmão, isso daí, eu acho que só em uma última circunstância mesmo. E não é assim que funciona. Deus não precisa de fazer a maldade para poder extrair o bem. Né? Então tem muita coisa em jogo ali que cabe a Deus, que não cabe a nós. Só se Deus mandar falar mesmo. Se Deus mandou falar, vai ser falado. Né? Então é assim que funciona. O modus operandi de Jesus Cristo é conhecer os fundamentos, né? Conhecer. E o restante que falta, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é que dá essa capacidade do cara viver o Evangelho. Sem o Espírito Santo nós estávamos lascados. O Espírito Santo ele intercede por nós. Ele tipo que foi colocado como anjo da guarda mesmo, para ficar orando, ficar nos ajudando. O Espírito Santo não está de joelho o dia todo, 24 horas por dia, não. Não. Ele vai observando as suas fraquezas e ele vai intercedendo por você nessas fraquezas. E essa oração funciona porque você desperta para o seu erro. Quando você desperta para o seu erro, é o Espírito Santo que está ali, ó, trabalhando. E aí você não tem uma fórmula para se receber o Espírito Santo. Como as pessoas falam, não, você fica balançando a língua aí que você vai receber o dom de língua. Gente, não é assim que se busca. Isso não existe. Se busca os dons de Deus vivendo a verdade, pregando o Evangelho, se concentrando no Evangelho. Aí você diz assim para Deus, Deus, eu estou fraco, eu preciso de alguma coisa que me renove, eu preciso do dom de línguas. Às vezes Deus não dá, mas Deus te fortalece.
sabe? No reino de Deus não é importância o dom, porque muitas vezes a pessoa que tem o dom começa a se achar exclusivo por ter aquele dom. Aí começa a ir por um caminho, ela agora fala em língua, ela quer falar em língua até chegar no Apocalipse, né? Depois do Apocalipse ela ainda está falando em línguas. Eu sempre falo que as únicas coisas que não fecha depois do Apocalipse é o Guanabara e o pastel do chinês, né? Porque, porque depois do Apocalipse não vai ver nada, só vai ver o Guanabara aberto e o pastel do China lá. Que essas coisas não fecham nem em época de pandemia. Então, nem no coronavírus. Então você não precisa ficar desesperado para receber os dons de Deus, você precisa viver o Evangelho. Só isso.